Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos analisar e conhecer antipadrões de projetos. Você já ouviu falar de boas práticas, de recomendações de projeto, design patterns? Então, hoje você vai conhecer os antipadrões de projetos. Que práticas são essas que os programadores, desenvolvedores, muitas vezes são tentados a colocar em prática ali de forma rápida e improvisada? Então, se você tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais sobre esses antipadrões de projetos, fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Bem, o termo antipadrões de projetos, ele foi criado em 1995 por Andrew Koenig, basicamente após o livro de Gang of Four ser publicado, focando nos padrões de projeto. Então esse termo foi utilizado como uma resposta para documentar as más práticas que eram feitas no cotidiano dos programadores, tendo em vista que o próprio Andrew Koenig ele foi um desses ex-programadores, mas que teve essa participação em documentar todos esses maus costumes, essas más práticas que haviam na vida dos programadores daquele período e também, por que não dizer, de hoje em dia, tá? E aí nós vamos começar aqui o nosso primeiro, que é o padrão, que é o antipadrão de reinventar a roda. Em que consiste essa má prática, esse mau costume? Em resumo, é você adicionar dentro do código algo ou do seu projeto, né? Alguma parte que já existe alguma biblioteca, alguma função já estabelecida, e aí você vai criar do zero dentro do seu projeto. Isso é entendido como uma prática ruim de reinventar a roda. E aí nós vamos também chegar aqui em outra prática chamada de revestimento de ouro. O que é revestimento de ouro? Consiste em você colocar dentro do seu projeto engenharia excessiva em uma determinada etapa que não era necessária. E aí você se antecipa, você enche, né, aquele trecho ou aquela etapa do projeto de uma engenharia excessiva e antecipada também, porque muitas vezes nem mesmo o cliente ele tem interesse naquele trecho ou naquela feature, mas por conta própria da equipe técnica ou da equipe de desenvolvimento é colocado aquela feature. Então essa má prática é chamada de revestimento de ouro. E vamos agora para outra prática conhecida como God Object ou God Class. O que é essa prática ruim? O próprio nome diz, é aquela classe Deus, aquele objeto Deus que tem tudo. E é uma prática comum para programadores que estão iniciando, porque muitas vezes aqueles que estão começando não têm ainda uma noção de como organizar aquele código em partes menores, em organizar o código para que ele possa ter seções específicas e chamadas específicas. Então dessa forma você cria aquele código que tem tudo, né? Dentro do arquivo main de um projeto em C++, coloca-se todos os objetos, todas as declarações, todo o fluxo principal do projeto fica ali dentro. Então é uma prática ruim chamada de God Object ou God Class, na qual você coloca tudo dentro daquele bloco, ou também você coloca uma classe como sobrecarregada de atribuições. Então aquela classe ela tem excessivamente muitas atribuições, e aí ela fica ali concentrada com chamadas repetidas
naquela classe, de maneira que ela toma uma proporção muito grande a mais do que ela deveria. E agora vamos para outro antipadrão, que é o chamado malabarismo com padrões. Aqui é algo bem simples, nada mais é do que você pegar um padrão ou vários padrões e aí você coloca dentro do seu projeto somente para dizer que está usando o padrão X, o padrão Y, sem entender muito bem como é que eles estão trabalhando ali, ou até mesmo utilizando uma complexidade desnecessária, né? Então esse malabarismo ali é uma tentativa de impressionar, né, com a utilização, né, nominal do padrão de projeto, mas na verdade você não está utilizando corretamente e aí está apenas enchendo o seu projeto com padrões. Mais uma má prática chamada de malabarismo com padrões. Vamos agora para outro antipadrão, que esse aqui é famoso, esse aqui é bem conhecido, que é o código espaguete. Vocês vão ver que os padrões, os antipadrões, eles são muito parecidos na sua apresentação e na sua forma de você encontrar. Então, um código espaguete nada mais é do que aquele código todo emaranhado, aquele código que não tem uma legibilidade, que não permite que haja uma manutenção. Somente quem criou consegue dar manutenção dele. Às vezes nem ele consegue também dar manutenção, porque já esqueceu como é que dá manutenção. Então esse é o antipadrão código espaguete, o tão conhecido código espaguete. E vamos lá para outro antipadrão, que é o fluxo de lava. O que é o fluxo de lava? Em resumo, o fluxo de lava é quando você vai deixando dentro do seu projeto seções de código que não são mais utilizadas. E aí aquela classe ela fica sempre com uma gordurinha a mais, uma classe que não é mais utilizada, né? E ali vai juntando ao redor do seu projeto um bloco de código que não é chamado, que não é utilizado, mas ele nunca é retirado. Então ali se forma o antipadrão fluxo de lava. Vamos para mais outro antipadrão, que é complexidade acidental, né? Isso aqui também é muito parecido com o antipadrão código espaguete. Nesse caso aqui, a complexidade ela é acidental, ela não tem propósito, não tem intenção. E aí os desenvolvedores vão adicionando dentro do projeto blocos de código cada vez mais complexo, de maneira que o código se torna complexo e não é passível de manutenção, porque ali existe uma complexidade excessiva no algoritmo que poderia resolver o problema. Vamos lá para outro antipadrão, que é a otimização prematura. Esse antipadrão ele é abordado pelo Bob Martin, né, o autor de vários livros que fala sobre arquitetura de software, código limpo, que consiste em você se antecipar numa otimização mesmo antes daquela feature ela existir. Então você, com um certo zelo excessivo na implementação, você tenta implementar de forma ótima ou otimizada antes mesmo do que o código exista uma primeira versão. Então é você colocar aquele código de alto desempenho, não é? Mesmo antes da feature existir. Então é uma preocupação prematura pelo fato de você nem criar a feature, ela já tem que ser otimizada. Esse antipadrão de projeto de otimização prematura faz com que haja um zelo excessivo antes mesmo da existência da feature, e assim, pelo zelo do programador, haja um desperdício de tempo na criação de um código hiper otimizado antes mesmo da feature existir. E vamos lá para outro antipadrão, chegando ao final, que é números mágicos e hard coding. Então aqui, pessoal, a gente chega também, é uma má prática que muitas vezes aqueles que estão iniciando na programação cometem, que é você colocar números mágicos tanto
para representar algumas unidades dentro do código, quanto também para armazenar algumas informações que são recorrentemente chamadas dentro do código. E ali você não usa a boa prática de armazenar em locais devidos, mas você sai distribuindo dentro do código. E aí você cria, ali é chamado o número 5, ali é chamado o número 10, ali o número 1000, e você coloca tudo isso em números, né, se tratando de números mágicos, ou hard-coded, né, no caso de strings, onde você coloca os valores gravados em strings dentro do código e não como constantes ou em repositórios adequados para strings ou alguma alternativa semelhante. Então, as más práticas de hard coding e números mágicos são comuns, mas também elas são muito prejudiciais, uma vez que nós somos tentados a colocar dentro do código aquele númerozinho mágico, né? Aquela variável sem significado e aquela string ali dentro de forma direta, sem pensar como ela pode ser guardada no lugar adequado. Então, pessoal, esses são os principais antipadrões de projeto. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários qual desses você já ouviu falar, e não se esqueça de se inscrever e de deixar o like, e até o próximo vídeo.